Oi, meu nome é Ellen e junto com a Noemi vou falar sobre ilhas formadas por meio de vulcões. Olá! O ambiente ao nosso redor é muito diverso, não é? E muitas pessoas gostam de viajar e de conhecer esses novos lugares. Um desses locais mais procurados são as ilhas, porções de terra que se encontram distante dos continentes, locais que são habitados de espécies únicas. Mas aí surge uma pergunta: como é que essas ilhas surgiram? Bom, existem variados meios. Podem ter ocorrido inundações que separaram essas porções de terra. Elas podem ter sido criadas pelo homem. Mas hoje falaremos de um tipo de ilha bastante incrível. Ilha que é formada pelo fogo que sobe dos oceanos até a superfície. Mas aí, como é que isso pode ter acontecido? Bom, nós vamos te explicar hoje sobre as ilhas vulcânicas. Mas vamos do início. O que é uma ilha vulcânica? Ilhas vulcânicas são porções de terra imersa, ou seja, que saem debaixo d'água, sendo formadas por material vulcânico que se acumulou acima do nível do mar. Como exemplos, temos o arquipélago de Ilhas de Fernando de Noronha, que é uma cadeia vulcânica submarina, ou seja, uma cordilheira de rochas que cresceu até romper a superfície. Mas antes de explorarmos um pouco mais sobre as características desse ponto turístico, vamos entender como a ilha se formou, ou seja, como uma ilha nasceu de um vulcão. Na formação de uma ilha, é preciso ter uma ideia das profundezas do oceano e principalmente das diferentes maneiras de como podem ser formadas as ilhas. Em primeiro plano, é importante entender que a forma como vemos a paisagem dessas ilhas hoje é devido às diversas erupções dentro da água que foram se acumulando e resfriando, se tornando assim uma ilha. No entanto, esse processo pode durar milhões de anos até chegar ao que conhecemos nos dias de hoje. A erosão, o vento e a água são um dos principais modeladores dessas ilhas, moldando seu relevo. Existem outros tipos de dinâmicas para a formação dessas ilhas. Uma delas é o hotspots, ou pontos quentes, em que a atividade vulcânica é contínua, resultando na formação de uma cadeia de vulcões. Nesses locais, é bastante comum uma grande atividade geotérmica, fazendo com que grandes quantidades de lava sejam expelidas para a superfície, se solidificando e alterando o relevo ao seu redor, formando assim uma ilha. Outra forma de criação de ilhas são a partir das movimentações tectônicas de subducção, onde a placa tectônica oceânica entra em choque com a placa tectônica continental, de forma que a placa oceânica retorna ao manto, por ser mais densa que a placa continental, que de certa forma forma dobras. A partir disso, a placa oceânica sofre um aquecimento, fundindo parcialmente as rochas, formando assim o magma. Para chegar até o assoalho oceânico, o magma passa por pequenas fissuras na placa oceânica, formando os vulcões submarinos. Pela forte movimentação tectônica dentro dos oceanos, ocorrem sucessivas erupções, levando ao crescimento destes vulcões, onde a lava começa a se erguer, entrando em contato com a água, se resfriando e formando dessa forma as almofadas e os cones submarinos. A partir destes cones, muitas camadas de lava e cinzas começam a elevar o relevo submarino, podendo alcançar e romper o nível do mar. Assim, quanto mais lava e cinza forem expelidos, maior será a elevação, ou seja, maior será o espaço sólido ampliado, formando as ilhas. Bom, vamos dar aqui alguns exemplos. As Ilhas Aleutas, Marianas e as Ilhas Japonesas são formadas por subducções de placas, sendo formada por subducção de placas oceânicas com outras placas oceânicas ou pela subducção de placas oceânicas com placas continentais. Já as ilhas formadas por hotspots, a gente pode citar as ilhas do Caribe, as Ilhas Mascarenhas e, bem pertinho do Brasil,
O arquipélago de Fernando de Noronha, localizado no território do estado de Pernambuco. Agora vamos nos aprofundar um pouco mais sobre as características de Fernando de Noronha. Fernando de Noronha é um arquipélago vulcânico brasileiro. A parte emersa dessa cadeia submarina é chamada de Cadeia Fernando de Noronha, que fica a cerca de 300 quilômetros de Natal, tendo aproximadamente 26 quilômetros quadrados, e é composto por 21 ilhas, com a ilha de Fernando de Noronha sendo a maior. Além da origem geológica, é um destino turístico e ecológico de alta relevância pela sua geodiversidade e biodiversidade. Ela se formou há cerca de 12 milhões de anos atrás, quando o magma na crosta oceânica extravasou e gerou uma cadeia de montanhas vulcânicas submarinas que acabaram se resfriando. Hoje, é possível visualizar a porção imersa dessa cadeia vulcânica. Nela estão abrigadas espécies únicas da fauna e flora, tanto marinha quanto terrestre. Suas rochas são vulcânicas e subvulcânicas, com presença de fonólitos, diques e domos. Olá. Vamos começar a visualizar? Aqui neste momento, nós podemos observar o planeta Terra. E ao passo que nós vamos nos aproximando da América do Sul, a saber, no Brasil, nós vamos começando a chegar mais perto ali do estado de Pernambuco, para conseguirmos visualizar a nossa pequena ilha de Fernando de Noronha. Não tão pequena assim, mas ainda é uma ilha. Neste exato momento, a gente pode visualizar aqui a formação dela dentro do oceano. Vou fazer uma medição, pegando aqui da cidade de Natal até aqui, nós podemos visualizar um comprimento de 376 quilômetros. Essa é a distância de uma cidade um pouquinho mais perto dela. Agora nós vamos visualizá-la um pouquinho mais de perto. Nós vamos nos aproximando e a cada momento que passa a gente pode ver um relevo mais elevado, tanto das águas. E aqui nós conseguimos dar uma visualização dele superficialmente. Podemos ver as praias e as pequenas ilhotas ali próximas. E com a função em 3D, nós podemos ver ela mostrando seu relevo. Podemos ver que tem bastante área verde e um pequeno pedaço de cidade localizado em uma certa região. Fernando de Noronha, aqui.